Olá, querido ser cristalino, é muito bom estar com você aqui no nosso webinar, conhecendo, se conectando com os cristais. Eu sou a Francine de Mari e hoje eu venho compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e toda a minha prática com o uso dos cristais, há mais de 6 anos aí, testando na prática o uso dos cristais. E quando eu falo que eu testei na prática o uso dos cristais, eu testei na prática o uso dos cristais. Então, assim, é muito uso de cristal no corpo, muito uso de cristal em ambiente, limpeza, energização. Eu fiz muitas experiências, eu saí daquele pode, não pode, deve, não deve, que você deve ver na internet, e eu fui lá e testei. Então, eu sei contar para você muita experiência, muitas coisas que, inclusive, não estão em livros. E uma delas é que os cristais são grandes portais, são portais de consciência que são capazes de te levar para outras dimensões, outras vidas, outras linhas do tempo. E os cristais fazem isso, porque eu mesmo já tive muitas experiências. Uma delas foi eu recordar uma vida praticamente inteira em Atlântida. Então, com a ajuda dos cristais, eu consegui saber o que eu fazia em Atlântida, como que era a minha vida, como que funcionava aquele meu mundo em Atlântida. E é isso que eu quero compartilhar e é isso que eu quero oferecer para vocês e mostrar como os cristais podem ser, sim, umas ferramentas, portais energéticos que vão muito além, inclusive, daquelas propriedades que vocês veem aí por aí na internet. Então, as pessoas pegam um cristal e falam assim, ó, esse aqui é um quartzo rosa, ele é pro amor. E aí, faz o quê? O que significa isso? Que amor é esse? Eu vou conseguir um amor? Não, o quartzo rosa ele vem para trazer uma experiência totalmente diferente do que eles estão falando por aí. Ele vem para trazer o seu amor próprio, o seu respeito, o perdão, porque quando a gente perdoa, a gente ama, a gente se liberta. Então a experiência com os cristais, gente, ela é muito mais profunda do que você imagina. Ela é muito mais ampla do que você imagina. Às vezes se conectar com o quartzo rosa, como eu falei no exemplo, às vezes é se conectar com uma vida passada em que você precisava de amor e que você não teve esse amor, então você perdoa e deixa aquilo para trás e limpa essa energia do seu campo vibratório. Então, os cristais, eles são ferramentas, eles são amigos, são professores. A gente pode conversar com eles, trocar uma ideia. E, principalmente, estar de corpo aberto, mente aberta, coração aberto para aquilo que ele for falar. Porque muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, cristais como obsidiana não deve se usar no corpo, não deve se fazer nada com ele, deixa ele parado lá. Por quê? Porque é um cristal que traz a verdade, que traz a tua verdade, sabe? Às vezes é um tapa na cara mesmo que ele vem te mostrar, e as pessoas não sabem lidar. E por quê? Porque não estavam de coração aberto, não estavam com a mente aberta, corpo aberto, esperando a mudança. Se nós estamos querendo mudança na nossa vida, a gente precisa se olhar para dentro, precisa olhar para o nosso arredor. Nós não somos perfeitos, e os cristais mostram isso. E é exatamente esses pontos de imperfeição do nosso ser que os cristais vêm trabalhar. E muitas vezes tem um puxãozinho de orelha, tá? Por quê? Porque eu já levei muito. Porque eles já falaram comigo, eles já chamam muito a minha atenção. Principalmente, se você ficou curioso, né? Principalmente para ter mais frequência, sabe? Porque às vezes na correria da vida, as coisas acontecendo, a gente acaba esquecendo de meditar com os cristais, esquecendo de usá-los, e aí eles falam assim, oh, você tem que usar. Se você não usar, as coisas não acontecem. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, pessoal, quando você está assistindo uma aula minha, vendo lá no Instagram, comprando um curso meu, pode ter certeza que vai ter muita experiência que você não vai ver em livro nenhum, não vai ver em lugar nenhum, porque é experiência de vida. Então, eu converso com pessoas, as pessoas me contam as coisas e eu trago, compilo tudo e trago aqui nos meus cursos, nas minhas aulas, para que vocês consigam entender e ainda mais absorver essa energia, esse conhecimento dos cristais. Então, antes de começar o nosso webinar, eu já vou deixar aqui um aviso para vocês. No final do webinar, eu vou deixar um presente para você, mais um presente gratuito. Então, assista até o final que você vai ganhar mais um presente. Aí lá no final eu conto o que é e como que você faz para acessar esse presente, tá bom? Então, assista até o final, que eu prometo que a aula vai ser muito bacana. Então, vou começar aqui com a nossa apresentação, a apresentação do nosso webinar, o que a gente vai falar, o que a gente vai abordar aqui
nesse momento. Então, nosso webinar é Conhecendo os Cristais e se conectando com eles, que é isso que eu quero que você entenda. O que é um cristal? Você sabe o que é um cristal? Alguém já te explicou o que é um cristal? Pois hoje você vai aprender e vai entender o que é um cristal. Como que o cristal funciona? Por quê? Muitas pessoas usam os cristais, têm os cristais e falam para mim, não funciona, não dá certo. Inclusive, eu tive uma aluna no final do ano passado, de 2024, que ela falou assim para mim, eu estava a ponto de jogar meus cristais fora, fora no lixo. Daí ela falou, eu repensei e aí eu ia doá-los. Porque para mim, ter os cristais e não ter é a mesma coisa, ela não entendia. Então a gente teve que explicar para ela exatamente esses pontos aqui do webinar, o que é o cristal, como que ele funciona e principalmente por que às vezes o cristal não funciona. Ou por que às vezes você acha que o cristal não está funcionando, né? Então a gente vai falar de tudo isso e também, é claro, como usar os cristais, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Que é o uso, a frequência, a prática com o uso dos cristais, que fazem a total diferença aí na sua experiência, né? Com os nossos amigos cristalinos. Então vamos começar falando o que é um cristal. O cristal, gente, imagina que o cristal é pura energia. É uma energia de alta frequência que nós estamos trabalhando e lidando. É uma energia que ela não está na tridimensionalidade como a gente. Às vezes ela pode estar em sétima, oitava, décima dimensão em nível frequencial. Então é uma frequência realmente muito alta. Então, como a gente tem um cristal como esse aqui da imagem que está na minha mão, a gente está, na verdade, com um cristal, uma energia em forma física. Assim como o gelo, a água vira gelo, o cristal é exatamente isso, a energia que virou sólida. Então, é uma forma física energética. Então, os cristais são pura energia. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Se a gente olhar aqui essa imagem que eu coloquei para vocês, essa primeira imagem aqui é do sistema das moléculas, dos átomos, dos íons dos cristais. É assim que elas se movem, se juntam lá dentro do cristal. Então, quando a gente está mexendo com o cristal, a gente está mexendo com isso aqui, com essas moléculas, com esses átomos. E se você parar para olhar só essa imagem aqui de cima, presta atenção na quantidade de formas geométricas que você pode estar observando. Então, a gente vê um triângulo para baixo, um triângulo para cima, vários triângulos menores, círculos, losangos, você vai vendo várias formas, porque existe uma perfeição geométrica, uma perfeição molecular, atômica e iônica nos níveis estruturais do cristal que formam, né, o quê? A geometria sagrada. Então, essa forma aqui, isso que a gente está vendo nessa imagem aqui, refere-se a esse cristal de quartzo aqui. Então, a gente está vendo as formas atômicas, iônicas e molecular de um cristal de quartzo, que são essa imagem aqui de cima. Agora, eu trouxe uma representação, uma imagem, né? Uma representação dessas formas atômicas, iônicas e moleculares aqui de cima, que é essa foto aqui de baixo. E se você conhece um pouquinho aí de espiritualidade, um pouquinho de geometria sagrada, você vai ver que é o quê? É o cubo de Metatron. Então, dentro de um cristal de quartzo, existe a formação, lá nos níveis atômicos, iônicos e molecular, de um cubo de Metatron. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está mexendo, quando a gente está manipulando, quando a gente tem um cristal, nós estamos mexendo e manipulando a geometria sagrada. Então, olha, por isso que eu te falo que os cristais são pura energia. Energia em forma física, energia em forma sólida, energia em forma palpável, porque nós estamos mexendo com altas frequências energéticas. Aí você deve estar pensando assim, mas todo cristal, por exemplo, o cristal aqui, esse cristal, vai ter a mesma formação do quartzo. A lepidolita vai ter a mesma formação do quartzo? Não. Cada cristal ele vai tendo a sua formação. Então, uns podem ser a geometria sagrada conforme o cubo de Metatron e outros vão tendo outras formas geométricas, mas tudo perfeito, tudo em perfeita sintonia. Então, hoje, né, no que nós temos em níveis análises atômicas, iônicas e molecular, os cristais são os objetos, né, os minerais com mais perfeição. Né? Então, existe até... E essa perfeição não é só de estar montado um com o outro, mas é uma perfeição energética.
Então, é como se fosse um quebra-cabeça perfeito ou uma orquestra que toca um arranjo perfeito. Então, é uma perfeição energética. Os cristais são pura perfeição energética. E aí, cada cristal, como a lepidolita aqui, como... Ai, peguei o errado. Como a sodalita, eles vão tendo os seus arranjos atômicos, iônicos e moleculares diferentes, que vão dar o quê? O tom da cor, do formato, da propriedade do cristal. Isso também influencia no que o cristal vai transmitir para vocês. Eu trouxe o quartzo, porque o quartzo, rapidinho, gente, ele seria um rei Leão dos cristais, ele seria um grande coringa dos cristais, né? Essa cor branca, né? Que a gente vê, essa cor transparente, ela é a junção de todos os raios, né? Então, o quartzo, ele de fato, você não tem um cristal, não sei qual cristal começar a comprar, não tenho condições de começar a comprar um cristal, comece pelo quartzo, que ele é um cristal que a gente encontra com facilidade, num valor bem interessante, né? Normalmente mais barato, e é um ótimo cristal para você começar, porque ele tem essa somatória de todos os outros, sabe? Então, na dúvida, use o quartzo. Então, pessoal, é isso que é um cristal. Então, agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é como os cristais funcionam. E isso é muito importante você entender, porque normalmente nós temos aquela emergência. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde X e eu quero tratar esse problema usando os cristais. Você vai tratar esse problema. Só que às vezes demora, né? Por que demora um pouquinho? Então, já estou entrando quase um pouquinho no próximo tópico. Então, vamos entender como que os cristais trabalham? Aqui eu tenho a representação do nosso corpo físico, tá? E aí, essas bolinhas aqui seriam os nossos centros energéticos, ou seja, os chakras. E essas energias que estão em volta do nosso corpo são os nossos corpos energéticos, que todo mundo tem. Então, a gente tem a aura, o corpo mental, astral, espiritual, e a gente vai tendo todos esses corpos energéticos. Então, o nosso corpo físico não é só isso. Se a gente for olhar energeticamente, a gente é muito maior, né? Muito mais expandido, né? Os nossos corpos energéticos. Então, como que eles funcionam? De fora para dentro. O que eu quero dizer disso? Então, eles vão funcionar de fora para dentro do corpo físico. Eles começam a trabalhar nos nossos corpos energéticos. Então, às vezes, eles estão lá no etérico, no casual, no espiritual, e eles vêm vindo para dentro, até chegar no nosso corpo físico. Porque quando a gente trabalha com os cristais, nós estamos trabalhando com energias, tá? Então, para a gente entender, de repente, um problema físico, um problema mental, um problema emocional, espiritual, a gente começa na energia. A gente começa entendendo o que está acontecendo, o que gerou aquele problema. Então, às vezes, pode ser um resgate de uma vida passada, pode ser ali uma interferência que você fez, né? Uma colheita que está acontecendo. Então, tudo isso vai sendo levado em consideração até chegar, de fato, no seu físico, no seu problema físico. Por isso que algumas pessoas falam, não funciona, não está dando certo, porque existe um trabalho muito maior. O cristal, gente, ele não é remédio que a gente toma em 10 minutos passou a dor. Né? Às vezes, para problemas grandes, ele precisa fazer um trabalho maior. Por isso que eu comecei o nosso webinar falando: abra-se o coração, abra-se a mente, abra-se o corpo para trazer essas energias dos cristais, porque, de fato, é demorado. Para eu relembrar, por exemplo, essa vida de Atlântida, foram 2 anos e meio para relembrar tudo e poder contar uma história. Poder falar o que aconteceu lá e trazer informações para as pessoas. Então, você imagina, 2 anos e meio. Às vezes a gente quer sentar e, pum, acontecer as coisas, e não é assim. E os cristais mostram que hoje eu estou preparada para receber essa informação. Hoje eu estou preparada para receber essa. Às vezes a informação que vem, ela é confusa. Então, gerou uma confusão em mim. Precisa de um tempo para ter essa digestão dessa informação. E aí você vai usando os cristais, vai colocando eles no corpo, vai fazendo meditações com ele e as coisas vão esclarecendo. Então, ele é mais devagar do que um remédio, simplesmente um remédio. É claro que isso não é uma verdade absoluta. Já aconteceu comigo, por exemplo,
de eu estar com uma dor nas costas. Eu tenho um probleminha nas costas e ter essa dor nas costas forte de madrugada. Mas assim, gente, era muito forte. Era aquela coisa assim que acordou assim queimando, aquela dor absurda. E se eu levantasse, provavelmente eu já estava pensando, eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que, sabe, acordar às 3 da manhã. E aquela, sabe, eu estava com sono, preguiça e a dor latente, bem forte nas minhas costas. E eu peguei uma ametista rolada que eu tenho grande, que estava aqui na minha mesinha de cabeceira. Eu pego essa ametista e coloco, eu pego ela na mão, e assim, o meu desespero por causa daquela dor era tão grande que eu ponho ela aqui pertinho da minha boca e eu falo assim: me ajuda. Você consegue tirar essa dor para eu conseguir dormir? E de fato a gente estava com muito sono. E eu coloquei ela no colo aqui do meu pijama, por dentro do pijama, para exatamente onde estava a dor. Gente, incrivelmente, em 30 segundos a dor sumiu. E eu dormi. Aí passou-se um tempo, eu me mexi dormindo e eu senti, né? Porque a ametista que eu usei, ela era desse tamanho mais ou menos, sabe? Ela era grande. E aí eu tiro a ametista e falo, bom, vou deixar ela aqui do lado para, né, não quebrar ela, não perder minha ametista. No que eu tiro ela, a dor volta com tudo, coloco a ametista de novo, a dor, 30 segundos, a dor para. Então, assim, nesse caso, nesse momento, de fato, o cristal funcionou igual um remédio, rapidinho, porque era uma dor, era um momento ali que, de fato, eu queria dormir. Mas as dores nas costas, esse problema nas costas, para eu entender ele, foi esse tempo de 2 anos e meio e tinha tudo a ver com a vida em Atlântida. Então, você entende que às vezes eles podem agir instantaneamente, mas às vezes não. Às vezes precisa-se, como foi o meu caso dos problemas das costas, a gente precisa trabalhar outras questões energéticas, entender. O meu caso em Atlântida foi me reencontrar. Eu era professora de cristais em Atlântida, no Templo de Poseidon, então aquilo ali ficou muito esclarecido na minha mente. Eu dava aula para as crianças, então era como se fosse uma escola, né? Que você tem, aqui a gente tem matemática, português, história. Lá a gente tinha outras matérias, e uma delas era cristais. Então eu dava aula, eu relembrei como eu dava essas aulas, eu relembrei aquilo que a gente fazia, e também vim com essa dor para essa vida nas costas de lá, de Atlântida. Eu não, quando a Atlântida foi destruída, ruiu, né? Eu fiquei, né? E fiquei muito brava. Então, coisas aconteceram e essa dor nas costas vem de lá. Então, para eu conseguir entender o que acontecia e melhorar essa dor, foi necessário esse período muito longo. Eu falo 2 anos e meio, mas eu acho que foi até mais, gente. Acho que foi uns 3 anos, 3 anos e meio. Para eu, de fato, ficar bem, sem as dores. Porque eu passava realmente em médicos e tomava remédios e tal, e a dor sempre voltava, né? Então, quando eu começo a relembrar a Atlântida, eu estava num estado físico e emocional muito ruim, porque eu vivia com dor. A minha vida era ter dor. Oi, tudo bem? Como você está? Eu estou com dor. Era isso que eu respondia, porque eu vivia com dor nas costas. Então, é longo o processo, mas em momentos específicos os cristais de fato me aliviaram a dor. Porque é bom contextualizar, porque nesse momento eu já estava cansada de medicamento. Os medicamentos me engordaram, eu tinha dificuldade de urinar, sabe? Às vezes ficava mal-humorada, enjoada, e quem toma remédio sabe quão difícil é. Começa a afetar aí o estômago, né? O intestino. Então, assim, eu não aguentava mais tomar remédio e não sabia mais o que fazer. E foi aí que eu comecei a olhar para o mundo das terapias holísticas, olhar para o mundo espiritual de uma forma assim, pelo amor de Deus, precisa haver uma ajuda, algo diferente precisa acontecer na minha vida para resolver esse problema. Porque dentro de mim eu já sentia que isso não era algo somente físico, existia um pouquinho mais, existia algo além. E aí eu começo a usar os cristais, começo a ter esses acessos, começo a entender o que aconteceu, revejo a cena que causou esse problema nas costas, sabe? Eu sinto aquilo que eu sentia naquele momento, eu vejo que eu ainda trago alguns sentimentos desses para a vida atual, eu vejo que eu ainda faço algumas coisas.
Então, assim, foi muito engraçado, inclusive, pessoal, que eu reencontrei uma pessoa, né, da época de Atlântida aqui, que era uma pessoa que foi minha mentora lá e que foi minha mentora aqui, né, principalmente nessa questão dos cristais. E, de novo repetiu-se o fim dessa amizade, né, com muita frustração, com muita mágoa. E olha que interessante. E aí eu tive a oportunidade de ou ficar nessa negatividade, ou simplesmente eu resolvi, vou perdoar, vou entender e vou deixar para lá e mandar muita luz. Até hoje eu vivo muito amor, eu penso nessa pessoa hoje com muito carinho, reconheço todo o trabalho dela. Então eu mudei aquela cabeça, sabe? E aí com isso eu vejo que as dores nas costas foram melhorando. Então, é um processo. Então, como os cristais funcionam? É matemático, tipo 1 mais 1 é 2? Não necessariamente. Como eles podem demorar muito, eles podem demorar pouco. Como eles podem só te ajudar naquele momento, como foi o meu caso, mas continuar um trabalho enorme. Então, não dá para dizer que os cristais são remédios, porque nem sempre, nem toda vez ele vai te tratar rapidamente como ele faz, como um remédio, né, de farmácia vai fazer. Existe um trabalho de fora para dentro, um trabalho energético acontecendo. E você, e eu, e todos nós, somos responsáveis por esse trabalho. Por que a gente é responsável? Porque a gente tem que estar aberto. E nós somos a ação, né? Por exemplo, aconteceu novamente aquele imbróglio comigo e com essa pessoa que aconteceu lá em Atlântida, aconteceu aqui. Agora, como que eu vou lidar é a minha ação, tá? Não foi assim, veio algo divino e falou, não, releve. Porque todo mundo vai falar para relevar, para perdoar, né? É normal a gente escutar isso. Mas coube a mim, de fato, tomar essa decisão. Sentir o perdão saindo aqui do meu coração, sabe? Emanar amor. Ser grato por tudo que eu passei junto com ela, por todos os ensinamentos, por toda aquela amizade que durou por um bom tempo, né? E que ela me ajudou muito e vice-versa. E eu me abrir para o perdão, para o amor, para o entendimento, sabe? E aí, se ela se abriu ou não, aí é com a pessoa, né? A gente não controla os outros. Mas eu vejo isso como uma forma assim, de mudança muito importante para a gente não repetir os erros do passado, né? Então, assim, os cristais são. Vocês estão entendendo o tamanho da expansão da consciência, o tamanho do trabalho dos cristais na nossa vida? Isso é muito, muito interessante. E aí a gente entra no porquê, às vezes, os cristais não funcionam. Porque, às vezes, você tem os cristais, às vezes, usa os cristais aí na sua casa e eles não funcionam, eles não estão te trazendo os benefícios, as propriedades prometidas. E é isso que a gente vai falar disso agora. Então, os cristais, a gente precisa entender que eles trabalham devagar. Ah, então quer dizer que essa frequência toda que você falou lá no começo é tudo mentira, vocês trabalham devagar? Não. Imagina assim, os cristais estão lá numa frequência 10. Nós estamos aqui na frequência 3 da nossa tridimensionalidade. Olha o espaço que nós temos aqui. Então, os cristais eles vão trabalhando devagar para nos equiparar. Eles não descem, nós que subimos a nossa frequência. Então, quando a gente vai fazendo essa subida, eles vão começando a trabalhar. Mas por que não acontece isso rápido? Por que essa subida às vezes é demorada e tudo mais? Olha que interessante, gente. Pensa na sua vida agora. Você consegue se manter estável o dia inteiro? Né? Você consegue acordar de bom humor, acordar feliz e dormir feliz? A maioria das pessoas não consegue. Se você consegue, parabéns. Bater palma para você, porque eu não consigo. Porque vai acontecendo coisas na sua vida. Hoje mesmo, a lâmpada queimou, nós trocamos a lâmpada aqui da cozinha e ela continua não funcionando. E aí a gente não sabe o que é, temos que chamar o eletricista e espera o eletricista e ele atrasa e ele demora. E aí ele chega aqui também não sabe o que fazer. Você entende? Então, acordei feliz, mas aconteceu um monte de problema aqui em casa que a gente tem que resolver e tem que dar um jeito de resolver para a gente não ficar no escuro. Então, assim, a frequência acordou alta, deu problema.
Tentamos resolver o problema, não funcionou. Chamamos um técnico, não funcionou. Agora, o que, sabe, o que a gente faz? Não sei. Olha como a frequência dela. Aí, daqui a pouco, se Deus quiser, resolveu o problema. Fiquei feliz. Ah, mas chegou a conta da água, estava muito alta. Putz, e agora? Né? E aí você vai tendo seus problemas. Você vai vendo, de repente, algo que... Uma notícia, alguém te conta uma coisa, baixa a frequência de novo. Então, durante o nosso dia, a gente sobe e desce em nível frequencial. Por quê? Às vezes está tudo bem, às vezes não está tudo bem, às vezes você ficou muito irritado, aí desce mais ainda, ficou muito irritado. Sabe, alguém te fez alguma coisa, você ficou magoado, então você vai descendo, aí você sobe um pouquinho, desce de novo. Esse é o nosso humor, esse é o nosso dia a dia, né? Isso está cada vez mais frequente com essa loucura que a gente vive hoje, né? Hoje os nossos dias a dia são muito corridos, muita coisa acontece, né? As pessoas estão muito iradas, muito raivosas, eu sinto, principalmente na rua. Então, quando a gente está trabalhando com os cristais, é exatamente isso que acontece. Então, o cristal é uma energia estável. Que nem eu falei para você, ele não vai sair daqui. Só que a gente é assim o dia inteiro. Então, para ele se adaptar a essas mudanças energéticas, é difícil. É difícil. Imagina uma coisa estável com uma coisa totalmente instável. Então, é preciso que a gente comece a se equilibrar, achar um denominador comum, né? Para a gente começar a ir a trabalhar com os cristais. Então, como é que a gente acha esse denominador comum? A principal forma que eu vi até hoje é usar os cristais. Mas, Fran, hoje eu tô brabíssimo, aconteceu um monte de coisa no meu emprego, eu tô irritadíssimo, ou irritadíssima, eu não consigo usar use os cristais, mesmo nesse momento. Por quê? Nós vamos entrar no próximo tópico aqui, porque os cristais, eles começam a trabalhar nos nossos centros energéticos. Então, a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente coloca ele aqui nos nossos centros energéticos e ele começa a fazer um equilíbrio energético antes de trazer as propriedades. Ah, isso também é uma matemática, como 1 mais 1 é 2? Não, às vezes pode ser que aconteça um pouco diferente. Tudo depende do seu estado, energeticamente falando. Então, somos pessoas diferentes. Às vezes, para mim, eu tenho acesso facilmente, mas passo um longo período sem ter. Preciso trabalhar esse equilíbrio energético. Me desequilibrei. E é normal, é normal. Então, a frequência de uso dos cristais, ela é muito importante. Por isso que eu falei lá, que eles puxam muito a minha orelha nesse quesito. Vai meditar com os cristais, vai colocar o cristal no corpo, vai se conectar com os cristais, porque aí as coisas vão acontecendo. O cristal só estando perto do nosso campo energético, ele já está equilibrando. Então, ele começa nos nossos centros energéticos, lembrando que nossos chakras são para fora, eles não são dentro do corpo, né? Então, ele vai trabalhar de fora para dentro, e aí ele vai trazendo o equilíbrio desses centros, o equilíbrio dos corpos energéticos, e aí as propriedades vão aparecendo, a ajuda vai chegando. Então, já aconteceu comigo de eu estar extremamente irritada com questões familiares. Você sabe que questão familiar é um negócio que estressa pra caramba. E colocar os cristais de má vontade no corpo mesmo, mas ficar lá os 20 minutos paradinha com os cristais no corpo e sair de lá levinha, sabe? Mais tranquilo, coração mais calmo. Então, de fato, resolveu o meu problema familiar, mudou o meu jeito de. Às vezes não, mas eu consegui tirar aquela raiva que eu estava sentindo, aquele pensamento negativo, aquela frustração, ela saiu do meu campo energético. Então, eles fazem bastante esse trabalho de equilíbrio, eles começam equilibrando as energias para que a gente consiga dar uma subidinha aqui nesse campo e aí fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, é assim que os cristais funcionam, tá? Então, é por isso que muitas pessoas acham, eu estou usando os cristais e não funciona nada, não... Mas é porque a gente precisa desse tempo de adaptação, esse tempo até de equilíbrio energético entre nós e eles, sabe? Eu mesmo tenho um cristal, que é uma ponta de quartzo, que eu tenho ela, gente, há uns 6, 7 anos, e eu não consigo me conectar com ela. Ainda eu preciso melhorar meu equilíbrio energético para me conectar com aquela ponta. É interessante, né? E aí a gente tem como usar os cristais.
É importante a gente entender que tem várias formas de usar os cristais, vários jeitos de usar, né, os nossos amigos cristalinos. Mas aqui eu quero focar em duas formas que eu acredito que são as melhores formas para você começar a usar os seus cristais no seu dia a dia. A primeira dela é usar no corpo, então diretamente no corpo, como está aqui a imagem, né? Vocês podem perceber que o meu modelo aqui é o meu marido. Ele serviu aqui de modelo, né, nas fotos para eu trazer uma disposição completa dos cristais para vocês, e em ambientes, né? Porque nos ambientes, principalmente onde a gente dorme, ou às vezes onde a gente trabalha, é interessante ter os cristais, porque eles ficam interagindo com o nosso campo energético, né? E nos ajudando no nosso dia a dia. Então, vamos começar a entender como que a gente vai usar no corpo os cristais. Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem representa o nosso corpo físico, as bolinhas, os nossos chakras. Eu falei anteriormente que os nossos chakras são para fora do corpo, né? Então, eles são como se fosse um cone para fora do nosso corpo. Então, quando a gente usa os cristais diretamente no nosso corpo físico, a gente sempre vai expor eles nas linhas dos chakras, né? Desses centros energéticos. Então, aqui na foto, ó, eu tenho cristais aqui no terceiro olho, cristais na garganta, cristais no coração, cristais aqui no chakra umbilical ou plexo solar, no chakra sexual e no nosso chakra básico aqui a gente também tem cristais. Então, essa seria uma disposição completa de cristal. Então, vamos dar nome aos cristais para que você consiga aí na sua casa começar a fazer a disposição completa. Então, aqui, para começar, eu tenho no terceiro olho o lápis lazuli, tá? Eu tenho a sodalita e a calcita verde. Eu coloquei essa foto aqui propositalmente. Você deve estar pensando, mas o chakra do terceiro olho é só aqui onde está o lápis lazuli. E esses aqui? Então, na verdade, nós não temos só os 7 principais chakras do nosso corpo, né? Cada grande chakra, ele é orbitado por chakras menores. Então, aqui, né, na face, aqui no terceiro olho, nós temos outros chakras menores. Né? Então, algumas literaturas vai dizer assim que tem o chakra classe A e o classe B, né? Então, eles sempre falam os chakras principais, os subchakras, então você sempre tem essa nomenclatura. Terceiro olho, que é o chakra principal, o chakra grande, né? E aí ele é orbitado por outros chakras. Então, aqui, ó, têmporas são chakras, os olhos são chakras, são subchakras do terceiro olho, ponta do nariz é um subchakra do terceiro olho. Aqui onde está a sodalita também é um subchakra do terceiro olho. Onde está a calcita verde também é um subchakra. Fora isso, a gente pode colocar embaixo aqui, onde seria a nossa olheira, também são subchakras do terceiro olho. A ponta da língua é um subchakra do terceiro olho. Então, assim, quando a gente tem um grande chakra, eles estão sempre orbitados por chakras menores. Então, a gente pode ir colocando mais de um cristal ali, porque, de fato, ele vai trabalhar, né, um chakra maior. Tem até uma história que eu gosto de contar, porque ela aconteceu comigo e eu não sabia o que era, e aí eu fui estudar chakras, fui estudar, não chakras com o olhar dos cristais, mas os chakras com o olhar mais lá do hinduísmo, da velha Índia, e eu aprendi isso e eu acho muito interessante. Nós temos aqui o chakra da coroa. Eu não coloquei ele aqui na foto porque ele não ia aparecer, tá, gente? Mas eu vou falar sobre ele. Então, a gente tem o nosso coronário aqui, que ele fica aqui como se fosse na nossa molheirinha. E atrás desse chakra, mais ou menos aqui assim, ó, deixa eu ver se dá para ver. Aqui assim, nós temos um subchakra do chakra da coroa. Se chama Bindu. Bindu em sânscrito significa ponto. Por que é ponto? Não sei. Talvez eles, na época que eles estavam lá observando, mapeando os chakras, eles deixaram um ponto e ficou ponto. Então, assim, quando a gente está trabalhando o chakra coronário, eu sentia uma dor aqui. Eu sentia como se fosse, não era uma dor forte, tá? É como se fosse um despertar mais embaixo. E aí eu ficava pensando, o que está acontecendo? Que estranho, né? Eu estou aqui fazendo trabalho, eu devia estar sentindo o chakra, né? Isso usando os cristais, tá, gente? E aí eu ficava nessa dúvida, e agora? O que é? Fui estudar e descobri que ali é o Bindu. E muitas vezes o chakra menor, no caso o Bindu, ele é ativado antes do chakra grande, o coronário.
Então, às vezes eu achava, será que a minha anatomia energética está errada, né? Não, é que o subchakra, ele se ativa primeiro para ativar o chakra maior. Vai acontecer com todo mundo? Não, não necessariamente, mas comigo aconteceu. E estudando, eu descobri que vários outros estudantes espirituais acontecia isso. Eu falei, olha que interessante. Então, às vezes, você pode estar usando aqui no terceiro olho um cristal e estar sentindo um pouquinho os olhos ou as têmporas começarem a vibrar, porque você trabalha todos os subchakras. Ah, então você está dizendo que eu tenho que colocar um cristal em cada subchakra? Não. Quando a gente trabalha um, ele automaticamente equilibra os outros, tá? Então, aqui nessa foto que eu coloquei, o Luiz está usando 3 cristais, porque a gente está querendo 3 coisas diferentes. Então, o lápis lazuli está aqui para trazer o equilíbrio do principal. A primeira coisa, trazer o equilíbrio do chakra. A sodalita está aqui para ajudar a trazer o equilíbrio mental. Vamos supor que nesse momento o Luiz está com a cabeça muito cheia, muita coisa acontecendo, trabalho pegando, sabe? Então, assim, eu estou trazendo aqui a sodalita para trazer o equilíbrio, para trazer a calma, né? A calma dos pensamentos. E a calcita verde está trabalhando aqui para quê? Para que dá uma parada nos pensamentos. A cabeça está muito cheia de coisa, funcionando, 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 funcionando. Então, a gente precisa dar uma parada de pensar. Por isso que, nesse caso aqui, eu coloquei a calcita. Então, todos eles vão trabalhar no chakra do terceiro olho, automaticamente trabalhando aqui nos subchakras. Fran, eu tô com muita dor nos olhos, cansaço nos olhos. Pode colocar pedras, por exemplo, de apatita aqui, embaixo dos olhos, aqui na olheira, né? Pode colocar pedras de apatita aqui. Ai, muita dor de cabeça. Nossa, estou com muita dor de cabeça. Pode colocar um lápis lazuli aqui. É que deitado fica ruim, né? De colocar, mas se você quiser, você pode colocar o lápis lazuli nas têmporas, tá? Além de colocar aqui, né, no terceiro olho. Então, você pode ir fazendo trabalhos de acordo com a necessidade daquilo que está acontecendo aí na sua vida, no seu corpo e tudo mais. Ou, se você é terapeuta, você vai conversando com a pessoa e você vai ajustando e colocando as pedrinhas, né? As pedrinhas certas nos lugarzinhos certos. E aí, aqui no chakra da garganta, nós temos a água marinha. A água marinha, ela vai começar aqui trabalhando, né, a questão do equilíbrio do laríngeo. Aqui você também pode usar calcita azul. Calcita azul, gente, se você vai fazer meu curso, já fez, você sabe que eu amo calcita azul, eu amo a calcita verde. Ela é excelente para falar, né? Para aquela pessoa que gagueja muito, excelente. Pode usar a amazonita. A amazonita é excelente para quem fala muito palavrão, tá? Ou tem aquela fala muito grossa, ríspida, parece que a pessoa está te xingando, mas ela só está falando oi, mas parece que ela está te dando um vai se catar, sabe? A amazonita também é muito boa de colocar aqui. Aí nós temos a ágata blue lace, né? A ágata rendada, a ágata azul também ela é excelente aqui no laríngeo para trazer essa questão da expressão, né? Porque o laríngeo não é só fala, é a expressão, é a forma com que a gente se expressa no mundo, né? E esses cristais também vão te ajudar nessa questão de expressão. Então, eu preciso apresentar um projeto, eu preciso escrever algo, eu preciso criar algo. Então, o laríngeo ele é bem importante nessas questões de expressão. Então, esses cristais você pode usar aqui também. Aí você também vai vendo o que está acontecendo, vai vendo como que está funcionando aí a vida do seu paciente, e aí você vai colocando os cristais. No coração aqui nós temos o quartzo rosa, né? O quartzo rosa, gente, ele é bem difícil de aparecer aqui na imagem, em foto, ele é bem dificinho. Então, ele parece meio branco, mas eu juro para você que é quartzo rosa. E a duplinha coração, que eu acho excelente, é quartzo rosa e quartzo verde. Os dois se complementam muito bem, né? Os dois trabalham muito bem. Então, o quartzo rosa vem para mexer um pouquinho nas emoções, trazer coisas que a gente precisa trabalhar, e o quartzo verde ele vem para trazer esse equilíbrio e também curar aquilo que precisa ser curado. Então, o quartzo rosa vem para trazer a questões de você precisa perdoar, você precisa quebrar crenças, sabe? E o quartzo verde vem para te ajudar a curar, a cicatrizar isso e até compreender melhor essas questões. Então,
sempre numa disposição, eu acredito e uso e vejo que funciona muito bem quartzo rosa com quartzo verde, tá? Aí aqui eu coloquei uma ametista, né? Inclusive foi essa ametista da história da dor nas costas. Por que eu coloquei a ametista aqui? Para transmutar todos esses sentimentos ruins. Sabe aquela frase, nossa, as pessoas levou para o coração, né? Isso é real, a gente leva as coisas para o coração, então a gente tem que transmutar elas, né? Transmutar essas coisas para serem coisas boas, né? Como a história que eu contei, eu reencontrei essa pessoa, foi feita aquela rusga novamente, e eu resolvi transmutar aqueles sentimentos em carinho, em respeito, em gratidão, né? Então é exatamente isso que o ametista vem fazendo ali. Fora isso, no chakra do coração, a gente pode usar a lepidolita aqui, ó. A lepidolita, que também é um cristal lilás, né? A lepidolita é o cristal, é a pedra do perdão, né? Então, ela vai ajudar muito em questões de perdoar, né? Principalmente aqui no chakra do coração, você pode usar. Pode usar também Kunzita, também trabalha muitas questões do coração. Pode usar turmalina rosa, turmalina melancia é excelente. A turmalina melancia, ela tem esse equilíbrio do rosa e do verde que nós falamos, né? Então, tudo isso, você vai conversando, você vai entendendo, veja o que você vai precisando e você vai colocando, tá? E aí nós vamos ter no nosso chakra umbilical, né, o plexo, a gente tem aqui, eu coloquei o citrino. O citrino é um cristal solar, né, que se comunica muito bem com esse centro energético. É um cristal que vai ajudar em questões de digestão. Digestão não só física, né, dos alimentos que a gente come, mas a digestão de tudo aquilo que aconteceu aqui no coração, sabe? Então, eu vou digerir esses sentimentos, eu vou digerir esse perdão, eu vou digerir essas questões de crença limitantes e o citrino vai te ajudar a eliminá-los, a tirar esses sentimentos do corpo. Então, você digere, os compreende, os entende e elimina. Então, ele faz esse trabalho muito importante aqui nesse local. Além, é claro, do citrino ser um cristal da cocriação. Então, ele vai te ajudar a tirar as coisas do papel, a fazer as coisas acontecerem, sabe? A parar de procrastinar. Então, ele é um cristal do aqui, do agora. Vamos lá, vamos fazer acontecer, sabe? Quando a gente fala de cocriação, manifestação, não é mágica, é trabalho ação seu que vai acontecer. Então, ele te ajuda a trazer essa motivação de botar as coisas para acontecer. Aqui no chakra sexual eu coloquei a cornalina. A cornalina ela é muito legal, porque além de equilibrar o nosso chakra sexual, ela vem trazendo essas questões de criatividade. Então, né, no hinduísmo, o chakra sexual ele não tem a ver só com o sexo, os órgãos genitais, né? Ele tem a ver com a criatividade. Então, assim, eu preciso criar algo novo no meu trabalho, eu preciso resolver um problema de forma criativa, eu quero desenhar, eu quero pintar, eu quero cantar. Então, todas essas partes que envolvam a criatividade, que nós brasileiros somos muito criativos, ela está relacionada ao nosso chakra sexual. Então, a cornalina aqui também ela faz um trabalho excelente. Para nós, mulheres, aqui no chakra sexual, também é muito legal usar a pedra da lua e a crisocola. São dois cristais com uma energia muito feminina, que trabalham muitas nossas questões femininas. Então, desde menstruação, a problemas de fertilidade, a gravidez, pós-parto, amamentação, ou se você fez alguma cirurgia nesse local, ele é um cristal que equilibra muito a nossa energia feminina, do feminino. Então, você também pode colocar esses cristais aqui no chakra sexual. E no chakra básico, né, nós temos esses dois cristalzinhos marrons, que são quartzos fumê, ou quartzo enfumaçado, que chama. São cristais que vão trabalhar com o nosso chakra para aterrar energias. Então, a gente está com uma disposição completa aqui, e tudo que é ruim, tudo que é negativo precisa sair, precisa ser aterrado. Então, ele ajuda nessa questão de tirar as energias negativas e aterrá-las. Então, ele trabalha em conjunto com o nosso chakra básico, para aterrar as energias. Posso usar a turmalina negra? Pode usar. Mas tem um porém muito interessante. A turmalina negra ela é excelente para usar aqui no chakra básico, só em momentos em que
você está numa disposição completa e teve uma catarse. A pessoa começou a chorar e começou a ficar muito emotiva, e aí as coisas estão acontecendo. Então, aí nesse momento que ela está muito emocional, né, começou de fato a colocar para fora os sentimentos, a gente trocaria o quartzo enfumaçado por uma turmalina. Mas de uma disposição completa mais calma, mais tranquila, o quartzo enfumaçado é excelente, tá? O quartzo enfumaçado, ele não vem para trabalhar só o aterramento. Ele vem para trabalhar essas questões de ser, sabe? Aquela questão de que a gente merece estar na Terra, né? Essa questão de merecimento de pisar na Terra, de que a gente pode estar aqui fisicamente e ser feliz, e ser próspero em todos os sentidos da palavra prosperidade, sabe? E que a gente merece viver bem na Terra. Então, ele traz muito esse sentimento que às vezes a gente perde, né? Nós temos muitas crenças limitantes que a gente acaba perdendo esse sentimento de que a gente de merecimento de estar aqui. Ele trabalha muito essas questões, então é um cristal muito bom para estar ali no chakra básico. Por quê? Vocês podem reparar que os cristais eles se conectam com as propriedades dos chakras. Às vezes a gente fica falando só de cor, mas a propriedade do chakra bate com a propriedade do cristal. E é exatamente isso que os cristais fazem, né? Quando a gente coloca eles nos nossos centros energéticos. E aqui no coronário, né? Que seria aqui assim em cima, você pode colocar um quartzo branco, como esse aqui que está no terceiro olho, uma selenita, até mesmo a ametista você pode colocar aqui também, tá? Para trabalhar as questões. O chakra coronário é aquele que nos liga ao alto, né? Nos liga aos seres espirituais, à multidimensionalidade. Nós recebemos a energia do alto por ali. Então, é um cristal, é um chakra que a gente tem que ter um certo cuidado ao usar. Se você está usando, vai prestando atenção como que você se sente usando o cristal ali. Se você está atendendo uma pessoa, vai perguntando, tá tudo bem? Tá sentindo dor? Se a pessoa começar a se sentir um pouco tonta, acontece, tá? Porque é um chakra muito sutil. Você tira o cristal dali, sabe? Vai vendo. Como eu te falei, usar os cristais não é uma matemática que 1 mais 1 é 2. A gente precisa ir vendo, e testando e entendendo, tá? Aí você deve estar pensando, mas Fran, eu não tenho tudo isso de cristal, eu não tenho condição de comprar esses cristais. Não tem problema, você pode usar um quartzo, como eu falei lá no início. Aqui é um quartzo, ele está em forma natural, ele não é em ponta aqui, né? Você pode colocar um quartzo. Pode colocar um quartzo em cada chakra? Pode colocar um quartzo branco em cada chakra, não tem problema nenhum. Vai funcionar e vai te ajudar igualmente, tá? O ideal, óbvio, é usar esses cristais que a gente falou. Você imagina assim, nós temos a medicina. Então, toda pessoa que faz o curso de medicina sai médico, mas ela vai se especializando em áreas, né? Então, a gente tem o médico, o clínico geral, mas às vezes você vai precisar do cardiologista, do ortopedista, né? E assim sucessivamente. Os cristais são mais ou menos essa lógica. Então, a gente tem o clínico geral, vamos dizer assim, que seria o quartzo, mas a gente, para trabalhar questões mais profundamente, a gente vai indo para as áreas corretas, tá? Mas para um começo, para começar, para você vai usando o quartzo sem problema nenhum. Ou eu tenho o lápis lazuli, eu tenho aqui o quartzo rosa, mas daqui na garganta eu não tenho nada. Coloca o quartzo branco, transparente, que ele vai funcionar igual, tá? Mas no corpo tem que ser esse formatinho aqui, tá? Não use pontas, não use aglomerados, use este formatinho aqui. Beleza? Agora, outro tópico, em ambientes. Quais cristais melhores para usar em ambientes? Então, quando a gente tem drusas, aglomerados, como esse aqui, eles são excelentes para ambientes. A gente não usa normalmente drusas nem aglomerados no corpo. Por quê? Eu vou explicar aqui com esse aglomerado que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. O aglomerado, vocês podem ver que eu tenho uma ponta virada para cá, duas pontas para cima. Ó, aqui, ó, eu tenho um virado para cá, uma ponta virada para cá. Aqui eu tenho uma ponta virada para cá. E aqui eu tenho duas pontas viradas para trás do aglomerado. Então, as pontas, elas estão direcionando. Se eu colocar esse aglomerado aqui no ambiente,
ela está direcionando para todos os pontos do meu ambiente. Então, para a minha direita, para a minha esquerda, para cima, para trás e para frente. Então, esse aglomerado ele tem o potencial de equilibrar esse ambiente inteiro que eu estou nesse quarto, porque ele vai trabalhar com as suas pontas cada canto do ambiente. Então, ele é muito melhor aproveitado em ambientes. No corpo, quando a gente está usando, a gente quer em cima do chakra. A gente quer trabalhar aqui. A gente não está trabalhando aqui, ali, aqui, atrás. Não, a gente está trabalhando aqui. Então, o foco, ele é mais central no corpo. Em ambientes, o foco, ele é mais expandido. Então, é excelente para uso de ambientes. O mesmo vale para a drusa. As drusas, se você olhar, vai ter drusa que vai apontar para todos os lugares. Então, ela é muito melhor aproveitada em ambiente. Então, ambientes a gente vai usar a drusa e aglomerados. Aqui eu tenho um outro aglomerado de quartzo branco, ó. Você pode colocar aqui perto do seu computador onde você trabalha, né? Pode colocar onde você dorme, no seu quarto. Cristais grandes, como esse cara aqui, ó. Ele é grande e ele é pesado. Não dá para botar no corpo, porque ele é muito pesado. Então, você pode colocá-lo em ambientes. Então, além de decorar, porque esses cristais são bonitos, eles também vão fazer um trabalho no ambiente. Como você está nesse ambiente, eles vão trabalhar na sua rede energética também. Então, eles de fato vão trabalhar com você, tá? Então, assim, pirita é um bom cristal também para ser usado em ambientes. A pirita, junto com o quartzo, né? Ela vai. O quartzo potencializa ainda mais a propriedade da pirita. Turmalina negra também é um excelente cristal para estar em ambientes, principalmente em escritório, lá perto da porta de entrada da sua casa. A obsidiana ela é excelente em ambientes também. Ambientes de escritório, ambientes para estar perto da casa, perto de Wi-Fi. Elas conseguem dar uma retida nessa energia eletromagnética muito forte. Então, esses cristais são excelentes para estar em ambientes. E uma outra forma de usar os cristais é meditando com eles, sem estar deitados ou com eles no corpo. Então, por exemplo, esse cristal aqui, eu não consigo pôr no corpo devido ao tamanho e o peso, mas eu posso ficar sentada em pose de meditação, né? E segurar ele nas minhas mãos e fazer uma meditação, né? O mesmo vale para a drusa e para o aglomerado. Veja, eu não estou com ele no corpo, eu estou segurando na mão, é diferente. Então, você pode fazer meditações com esses cristais segurando-os na mão, tá? Então, você pode se conectar e, é claro, ter acesso e muitas outras coisas acontecerem, né? E é esse que é o objetivo, é muitas coisas acontecerem quando você usa os cristais no seu dia a dia. Então, agora, pessoal, eu quero te convidar para o nosso curso completo de cristal. Tudo que eu falei aqui está no curso e muito mais. Inclusive, eu recebi um feedback de uma aluna que já fez diversos cursos meus e ela está fazendo esse aqui, o curso completo de cristais, Desperte o Potencial dos Cristais na Sua Vida. E ela falou assim para mim, Fran, eu fiz diversos cursos com você, mas parece que eu estou fazendo um novo curso, porque muita coisa que você já falou, você está aprofundando ainda mais nesse curso. E é sobre isso, né? É por isso que a gente criou esse curso aqui, ó, o curso completo de cristais. Então, o que a gente vai falar nesse curso? Muito mais informação de o que é o cristal. Vou trazer várias experiências práticas do que é o cristal, como os cristais funcionam, vamos nos aprofundar também. As formas de usar os cristais também, vai ter muitas ideias interessantes para você usar os cristais no seu dia a dia. As cores dos cristais e suas propriedades curativas. Chega de falar, mas qual cristal é bom para o quê? Aqui você vai ter um amplo conhecimento de como usar os cristais. Os formatos dos cristais, então, o que é uma drusa, o que é um aglomerado, o que é um rolado, o que é um natural. A gente vai falar disso. Uma aula só sobre cristais falsos e modificados, para você comprar os cristais certos, para não cair aí na lábia de vendedor, porque tem muito cristal falso e modificado por aí no mercado. Limpeza e energização dos cristais, se eu não me engano, são 4, 5 aulas sobre esse assunto. Quando eu falo para você que eu testei os cristais, eu testei os cristais. Eu sei te falar o que acontece se você colocar uma selenita na água. Durante 5 anos eu fiz esses testes, então eu consigo te orientar na vida prática
exatamente o que acontece, se põe no sol, se não põe. Conto muita história, então você mostra os cristais para você na aula, então você vai ter uma forma de entender melhor essa questão da limpeza e energização e sair desses pode, não pode, deve, não deve de internet, sabe? Então, isso aqui é trabalho sério, gente. Foi anos para formar tudo isso aqui, foi muita prática também. E os cristais em tecnologia, porque aí, às vezes, a gente fala de cristal e fala assim, isso tudo é coisa de pessoa holística, espiritualizada. Não, os cristais, eles estão presentes. Eles revolucionaram a nossa tecnologia e a forma com que a gente está vivendo hoje, né? Então, essa aula online está acontecendo aqui graças aos cristais. Nessa aula eu vou te explicar. E ainda por cima eu vou te dar um bônus, que são 1, 2, 3, 4, 5 aulas de cristais que você vai assistir. Então, vai ser 40 minutos a 1 hora falando de cada um individual. E cada aula, no final, você vai ter mais uma meditação exclusiva com cada uma. Então, se a gente tem 5 aulas, nós vamos ter 5 meditações exclusivas. Uma com quartzo, uma com a selenita, uma com lápis lazuli e sodalita, uma com ametista e uma com citrino. Então, a gente vai se aprofundar, falando muito, bem minuciosamente sobre cada cristal, e depois você vai fazer uma meditação em que eu vou guiar você nessa meditação para que você tenha as suas conexões, né, para que você possa ter a sua experiência usando os cristais. E é isso que é importante, tá? Então, esse curso a gente vai ter a parte prática, mas nós vamos ter, desculpa, a parte teórica, mas nós vamos ter a parte prática para que você se conecte, você sinta isso tudo que eu venho falando para você, que eu falei aqui no webinar, e que eu vou falar ainda lá na aula, tá? Então, se você ficou interessado no nosso curso de cristais, eu vou deixar aqui, neste momento, para você, a nossa... Deixa eu só arrumar aqui rapidamente. Eu vou deixar aqui para você o nosso chamado para você fazer esse curso, para você conhecer ele melhor. Então, esse curso, ele é enorme, são 15 horas de curso, mas ele está num valor muito legal. Então, aqui é a nossa landing page, se você quiser conhecer melhor, tirar alguma dúvida, mas o que eu quero te mostrar aqui na nossa landing page é o valor. Ele está de R$ 969 por R$ 349, que você pode parcelar em 10 vezes, sem juros, tá? Pode parcelar no cartão, pode pagar via boleto, Pix e também lá na plataforma do Hotmart. Todo o curso está, inclusive, na plataforma do Hotmart. Você vai sair do final desse curso com o quê? Com o certificado. Sim, você vai sair com o certificado de participação que você fez o seu curso. Ele está toda a forma de pagamento é lá na Hotmart, então é super seguro e super tranquilo, tá? Então, gente, ficou com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Quer, de alguma forma, falar comigo? Você também pode nos seguir lá no Instagram, @cristaisdasplayers. Esse aqui é o Instagram, @cristaisdasplayers. Aqui vai ter o Linktree, tá? Para você entrar na landing page e fazer a compra. Aqui embaixo também do vídeo vai ter o link para você entrar diretamente aqui na Hotmart e fazer sua compra e estudar os cristais. E aqui no Instagram ainda tem muito conteúdo, muita coisa interessante, muita coisa legal sobre os cristais. Mas é claro que os cursos, as aulas, elas sempre são mais explicativas, mais educativas, com muito mais prática. Aqui no Instagram, normalmente, a gente tem que dar só uma pincelada, e lá nos cursos vai ser muito mais conteúdo para você. E agora vem a nossa surpresa. Isso mesmo, lembra que eu prometi que ia ter uma surpresa no fim da aula? Todo mundo que está aqui agora, nesse momento, fazendo esse webinar, vai ganhar uma meditação guiada com os cristais. Então, todo mundo que está aqui vai receber um e-mail para que você possa participar dessa meditação guiada. Eu vou fazer essa meditação e enviar para você o link dessa meditação, e você vai conseguir começar a se conectar, a sentir a energia dos cristais e a sentir tudo isso que a gente está falando aqui nessa aula. Então, se você assistiu até o final, esse é o seu presente, uma meditação gratuita, uma meditação guiada com os cristais, para que você possa ter os seus acessos, os seus momentos e as suas experiências com os cristais.
Mais uma vez, eu agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. Me siga lá no Instagram, @cristalsasplay, sigam lá no YouTube também. E se tiver uma dúvida, pode me chamar por lá. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar e tirar a sua dúvida. Gratidão pela sua presença e eu espero te ver lá no curso.